Olá, paz, saúde e prosperidade. Eu sou o pastor Emílio Géis e sou um instrutor bíblico e faço a obra de Deus pelas redes sociais. E saibam, para mim é um prazer tê-los no Bíblia. E o vídeo de hoje é Jesus e as tribos de Israel. Depois da vinheta você vai descobrir. Vamos lá. Então, Jesus e as tribos de Israel. Aí você pode estar perguntando, mas pastor, como assim? Israel rejeitou Jesus? Como assim? Aonde é que está escrito na Bíblia que Jesus está no meio das 12 tribos? Vamos ler a palavra de Deus. Queridos, eu estou com a Bíblia aberta no livro de Ezequiel, capítulo 37. Eu vou ler o 37, capítulo 37, o versículo 21 e o 24. Vamos ler. Versículo 21 do 37 de Ezequiel. Não vou falar de ossos ali no vale, não, irmãos. Aqui a coisa já é meio escatológica. Vamos lá. Que diz assim: Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tornarei os filhos de Israel dentre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todos os lados, e os introduzirei na sua terra. Esse é o 21. Agora vamos para o 24. O 24 diz assim, ó: também meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor só, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Analisa só, queridos. Aí tem que procurar entender as escrituras. Tem que procurar entender a Bíblia no popular. Você vê que aqui em Ezequiel, capítulo 37, no 21, Deus diz que vai tornar o povo novamente para a sua terra. Já no 24, ele diz que o seu servo Davi irá reinar sobre as tribos de Israel. Agora, parem para pensar. Aqui, no cativeiro, onde está Ezequiel, o povo já tinha vindo ao cativo. Davi viveu há muitos anos atrás. Como é que Davi vai voltar e vai agora reger, coordenar, liderar o povo de Israel? Você vai entender o que eu estou falando. Quem estuda escatologia, é estudante afinco da Bíblia, pastores experientes, já matou aí a charada. Então, na época, nós temos que entender que na época dos reis, Davi, Salomão, as tribos eram unidas. Não tinha divisão em Israel. As tribos só foram serem divididas lá no tempo de Roboão. E dali começaram
se dividir e começaram a pecarem diante de Deus. Dali Deus começa a punir as tribos. E ali, para quem não sabe, em 722 ou 723 por aí, as tribos do norte foram levadas cativo. Em 586, a tribo de Judá também foi levado em cativeiro. Quando Deus diz que vai trazê-los de volta, irmão, nós temos que entender uma coisa. Cumpre-se em parte ali quando volta de 70 anos para cá. Quando cumpre-se os 70 anos, as tribos voltam. Mas aquilo ali é parcial. Na verdade, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Escatologicamente falando, quem vai reinar não é Davi, e sim Jesus Cristo. Aí você pode dizer assim, mas peraí, pastor, você está contradizendo aí a Bíblia? Aí está dizendo que é Davi, sim, mas aí, irmãos, é simbólico, aí é figurado. O rei Davi, ele não vai voltar para reinar em Israel. Isso aí vai ser o reino do milênio, onde Jesus ele vai ali operar, reinar sobre Israel. Não é Davi em si. A coisa aí é figurado. Porque aqui está dizendo que um rei, no capítulo 24, ou o meu servo Davi, reinará sobre Israel. O que vai acontecer, irmãos, é o seguinte: quando Jesus, nós cremos dessa forma, quando Jesus voltar na sua segunda vinda, na segunda fase, ele vem para Israel. Porque primeiro ele vem para a igreja, como eu já tenho pregado. Mas depois de alguns anos ele volta para Israel, que chama a segunda fase da segunda vinda de Jesus. E dali ele vai reinar por 1000 anos em Israel. Eu já tenho vários vídeos falando sobre isso. Não vou entrar muito afinco sobre o milênio, sobre a prisão de Satanás e etc. Porque eu já tenho vídeos falando sobre isso. O que acontece é o seguinte: quando Israel estiver no grande aperto, vem Jesus, como diz lá em Zacarias, capítulo 14, você vai encontrar. E ele vem com os anjos e com os santos, e ali ele vai libertar Israel. Ele vem com 3 objetivos: salvar Israel, prender Satanás e implantar o milênio. Dali é onde ele reina sobre todas as nações, inclusive Israel. Porque quando Deus diz que vai trazer, isso cumpre em parte. Cumpriu ali vindo da Babilônia, depois de 70 anos, só que depois, irmãos, isso vai cumprir a outra parte no milênio, que é o próprio Jesus que vai reinar sobre as tribos de Israel, porque ali unificará. Você pode ver que Jesus está sendo representado por Davi. Mas para entender isso, irmãos, se você criticar, eu vou até entender. Porque não é fácil. Porque fala-se de escatologia. Entende-se na escatologia. E poucos entenderão essas partes. Tem coisas, irmãos, que é cumprida em partes. Tem outras que vai ser ou vai ter o seu cumprimento depois. Muitas coisas são escatologias. São para lado escatológico. São para futuro. Então você pode ver que o povo de Israel, devagar, já está voltando para Israel, para a sua terra. Em
1948, formou-se o Estado de Israel. Dali voltou muitos judeus. Por isso que hoje tem Israel. Até o Brasil, ele colaborou com isso. É por isso que o povo de Israel, eles admiram muito o Brasil. Só que isso foi parte. O povo está indo aos poucos, e aqui está dizendo que eles virão de todos os lados para onde eles foram espalhados. Ou seja, aonde teve a diáspora, eles voltarão novamente para a terra de Israel. E quando Jesus vir que eles reconhecerem, que até então eles não reconhecem Jesus como o Messias. Mas nesse tempo que Jesus vir em prol deles, eles reconhecerão Jesus como o Messias e como aquele que Deus enviou anteriormente. Então, aqui está falando para futuros. Em Ezequiel capítulo 21, versículo também 24. Eu pulei o 23 porque ia ficar muito extenso. Então eu já peguei para resumir o 21 e o 24. E daí serão regidos pelo Messias, pelo Filho de Deus, por Jesus Cristo no milênio. Isso é para o milênio. Quem quiser, irmãos, assim, se aprofundar mais, procura ler sobre escatologia. Quando eu digo escatologia, escatologia da palavra, da teologia. Procura livros que falam sobre essas coisas, sobre o milênio, sobre o futuro, sobre o arrebatamento da igreja. E você vai entender essas coisas. Então, irmãos, Jesus não só vai ali reger as tribos de Israel, mas todas as nações, isso no milênio, inclusive a igreja que estará no meio, que eu creio dessa forma, para a glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Foi esse vídeo para a glória de Deus. Irmãos, entra no Bíblia, divulgue, compartilhe. Você que está inscrito, você tem esse direito. Você pode fazer isso, curta, comente, indique, divulgue, tudo isso para a glória de Deus. Amém? Irmãos, e outra coisa que eu quero dizer para os irmãos, quando eu deixo uma conta, um Pix aí, ninguém é obrigado a nada. Vocês não estão forçados a depositar, fazer nada. Isso é caso uma pessoa lá, esporadicamente, que não tenha onde ofertar, que quer fazer uma ação, irmãos, de benefício para a glória de Deus, e dizer, olha, eu não tenho onde ofertar, eu não tenho onde pôr, eu não estou indo numa igreja, mas tem o Bíblia. Eu vou dar uma oferta para o Bíblia, e você pode. Tem sempre, irmãos, na descrição, uma conta e um Pix. Isso é para a glória de Deus. Isso é para ajudar a obra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma outra próxima.